Meu amigo João Beretta na área. Saudades do pessoal de São José dos Campos. Vânia, bom dia. Chegando um minutinho mais cedo, aguardando os amigos chegarem. Meu amigo João Scaramelli. Por onde anda o professor João? 7 horas da manhã. Rogério Pascotto na área, diretamente de Marília. Robson de Araçatuba. Bom dia aos amigos que estão chegando nessa super terça-feira, segundo dia de live sobre liderança, 11ª live dentro do Método Crescer. Como a turma está acostumada que sempre começa um pouquinho atrasado, o pessoal está chegando ainda. Legal. Enquanto o pessoal está chegando, dá para fazer um breve resumo do que foi o nosso encontro de ontem, tá? Ontem eu trouxe os fundamentos daquilo que eu acredito sobre liderança, trazendo desde o conceito do Fred Kaufman, que liderar é suscitar o comprometimento das pessoas, o engajamento, que é a palavra-chave dos tempos atuais de liderança. E logo na sequência, apresentei duas situações contemporâneas, tá? Obama chamando as pessoas a continuarem a fazer a diferença e Donald Trump falando que sozinho ele resolve todos os problemas. Dois modelos de liderança. Na sequência, apresentei dois cases mais antigos. Átila, o rei dos hunos, e Jesus Cristo. Um com um modelo de liderança atacando, superando, humilhando adversários, indo para a guerra, indo para a batalha, e o outro, a liderança servidora. E trouxemos a frase do Papa Francisco falando o seguinte: os verdadeiros heróis são aqueles que se colocam a serviço, são aqueles que se preparam para servir. Então, esse é um modelo que vem sendo apregoado muito nos tempos, né? Nos últimos tempos. Desde o Monge Executivo, que teve um sucesso avassalador, o livro do James Hunter no Brasil, falando sobre essa liderança servidora, e outros estudiosos que também trouxeram esse conceito à baila. E se analisarmos bem, todo esse conceito, a base é a liderança de Jesus Cristo. Todos eles, com mais ou menos ênfase, citaram, né, que esse modelo é o modelo para os líderes atuais. Isso nos últimos anos escapou um pouquinho, tá? Só que de repente voltaram a se falar em lideranças humanizadas e mais uma vez liderança servidora na área. Então esse é o modelo, se colocar a serviço. E quando eu me coloco a serviço, eu conquisto mais e mais apoios, mais e mais engajamento, ok? Então esse foi, né, o resumo da nossa live inicial dessa nova fase sobre liderança, ok? Favorzinho inicial, tá? Ontem eu esqueci disso e dizem que não pode esquecer em live, tá? Clique no aviãozinho aqui, convide amigos, tá? Convide pelo menos uns 10 amigos para essa live, tá? 7 horas já é hora de, em quarentena, já tá de pé já, então convide amigos, porque hoje eu vou falar de coisas muito importantes, tá? Ontem eu semeei os fundamentos e hoje nós vamos avançar, tá? Eu estava desde das 5 horas
planejando um pouco esse material, dando uma remexida nele e vi que ele ficou muito bacana. Então, façam aí a gentileza, cliquem na setinha aqui de baixo, que a turma chama de aviãozinho, e convide pelo menos 10 amigos para nos acompanharem, porque vai ser muito bacana. E quem pegar o carro andando vai ter oportunidade de acompanhar depois nas gravações. E eu comentei agora há pouco no WhatsApp que a live de ontem bateu todos os recordes. Tivemos aí quase 200 de pessoas que acompanharam essa live, e isso foi muito bacana, né? Principalmente porque essa mensagem de uma nova liderança, comparando meios, acho que isso vai ser muito legal para as pessoas, e esse nosso projeto de crescimento. E esse material, gente, ele é um material exclusivo, ok? O Método Crescer, ele tem um projeto, ele tem um módulo sobre liderança, mas eu não entro propriamente nesse aspecto, né, de Jesus Cristo é citado, mas eu não entro especificamente na obra dele dentro desse projeto. Tá? Então ele traz uma visão mais contemporânea, mas é claro, tem algumas situações. Aqui é um material exclusivo para vocês, especificamente para essa semana, ok? Então vamos lá. Ontem eu terminei com uma provocação falando sobre a nossa experiência de deserto e resgatando também a experiência de Jesus no deserto, porque foi aqueles 40 dias de deserto que reforçou quem ele era, a missão que ele tinha e o que ele tinha para fazer. E ao se recolher, ao encarar as tentações, encarar as dificuldades e os desafios, ele se moldou, e o resultado é que depois daquela experiência, ele iniciou com tudo a jornada dele. Foi algo muito forte, algo que realmente impactou e fez toda a diferença. No deserto, Jesus teve que fazer escolhas. Quando estava com fome, ele foi provocado. Mande que essas pedras se transformem em pão. E aí ele destacou que nem só de pão vive o homem, mas da palavra, da força, da palavra de Deus. Então ele se desvencilhou da primeira distração. E olha que interessante, nos momentos de deserto, nós somos tentados a buscar atalhos, mas o líder se mantém firme nos seus valores, nas suas convicções, nos princípios que dão base para a sua trajetória. Então, como primeiro elemento de liderança, quem tem papel, anote aí, né? O que vai nos permitir superar as provocações da vida, dos adversários e de tudo que está ao nosso redor, é o quanto eu estou alicerçado nos meus valores. Quais são os meus valores? O que efetivamente eu acredito? O que me dá base para manter a minha fé, manter a base que eu acredito? Jesus seguiu firme, e num segundo momento, ao perceber que ele estava fraco, que ele estava desanimado, aceita, abaixe, aceite a condição. Ao invés de lutar, ao invés de acreditar e buscar pelo seu objetivo, abre mão disso, desiste que eu te dou tudo. Pois é, e tem gente que acha que ganha quando desiste, ganha quando abre mão dos seus sonhos, ganha quando se adequa à realidade. Aceita que dói menos, aceita a realidade. Aceite que você não é tudo isso, aceite que você sonhou demais, aceita que você encheu demais a sua bola, que você não é tudo isso. Agora o líder que está muito convicto daquilo que ele é, do propósito que ele abraçou, ele não desiste, ele não submerge diante dessa situação, ele vai para cima,
E foi isso que Jesus Cristo fez. Passando por os 40 dias de provação, ele enfrentou cada uma das distrações. E eu disse para vocês que esse momento de deserto, ele tem tudo a ver com o que nós estamos passando. E a partir desse exemplo de Jesus Cristo, é bom esmiuçar um pouco mais. Será que 40 dias no deserto foram 40 dias no deserto? Pois é. 40 é um número simbólico. E ele representa um tempo de expectativa, um tempo de Deus. E isso não é caráter religioso, isso é estudo, né? 40 tem um simbolismo, esse número 40, como a própria Bíblia é repleta de simbolismo. Então não é necessariamente 40. Podem ser os quase 20 dias de quarentena que nós estávamos, até ser prorrogado por mais 15 ontem. Só que o interessante é que aqui, o nosso tempo de quarentena, ele está sendo definido pelos homens, pelos nossos líderes. Mas, na verdade, esses 40 dias, esse tempo de recolhimento, quem faz ele ser mais ou menos, com mais ou menos tempo, somos nós. É a nossa resposta. Não dá para afirmar que Jesus Cristo passou 40 dias no deserto. Mas o que dá para afirmar é que ele, num determinado momento, se recolheu. E ao se recolher, eu tenho que lidar com o silêncio. Eu tenho que lidar com aquilo que mais me apavora. Eu tenho que lidar com as provocações da vida. É isso. E talvez seja esse ponto que está fazendo várias pessoas, nesse momento, caírem nas tentações. Na tentação de ficar o dia todo na TV, de ficar vendo um filme atrás do outro, de ficar o dia todo no YouTube, né? De ficar se distraindo. Quando, na verdade, o grande desafio mergulha para dentro. Eu não tenho que mergulhar para fora. A solução não está lá fora. Não está, gente. A solução está aqui dentro. E talvez esse seja o aspecto mais incrível desse momento que nós estamos vivendo. Nós não escolhemos passar por esse momento. Mas já que ele aconteceu, como eu posso tirar o melhor proveito dele? Talvez esse seja mais um momento de deserto na minha vida. E que incrível isso acontecer. E eu posso confessar para vocês que o meu momento de deserto começou bem antes. Começou em fevereiro, quando um determinado dia, uma quinta-feira, por volta de 5 da tarde, eu tive uma notícia não muito agradável, que de certa forma, né, teve um impacto forte, né, dentro do desenho que eu tinha feito para o ano de 2020. E num primeiro momento, você baqueia. Mas, dentro do padrão Rogério, é sempre uma noite mal dormida, uma noite com todos, né, essas sombras apavorando, e no dia seguinte, bola para frente. Vamos sentar e reescrever os objetivos e as metas. E o resultado disso foi que, rapaz, uma virada de jogo das mais fortes possíveis. E hoje, olhando para trás e analisando isso, eu digo que esse período de deserto ampliado, né? Porque depois veio quarentena, para ampliar ainda mais isso, ele me permitiu crescer. Ele me permitiu tirar do papel um projeto que eu já devia ter realizado há muito tempo, que é esse método Crescer. É incrível. Algo que vai ajudar pessoas, que vai transformar vidas, que vai recolocar pessoas no caminho do crescimento. E assim, eu não acredito que eu estava sentado em cima disso e não estava partilhando
né? Na medida do possível. Então, esse momento de deserto me permitiu me apropriar das minhas habilidades, dos meus talentos. E esse tempo, gente, ele varia de pessoa para pessoa, porque esse tempo termina quando eu me mostro pronto, quando eu me mostro apto. Apto ao que, Rogério? A minha missão, né? Apto ao que verdadeiramente eu tenho que fazer, a viver o meu propósito de vida. Então isso é muito forte. Tomara que esse período de deserto também proporcione a você essa experiência de se aprontar, de se preparar, de se tornar apto, firme, resoluto em direção à sua missão. Isso aconteceu com Jesus Cristo, isso está acontecendo comigo e talvez esteja acontecendo com você e pode acontecer de uma maneira muito mais forte. O que isso tem a ver com liderança? Liderança é ter a sensibilidade de perceber os tempos, de perceber o que está acontecendo e perceber o que a situação exige de mim. Tem hora que a situação exige que eu me levante e tem hora que a situação exige que eu fique atento, que eu espere e com toda a paciência eu vá me preparando para, na hora certa, começar a atuar. Isso é papel do líder. O líder tem que ter consciência da sua missão e o líder tem consciência de ouvir os chamados da vida. Qual que é o chamado que esse momento de deserto está fazendo para você? Anote aí, para você responder, só para você. Qual que é o chamado que a vida está me fazendo nesse momento? Porque quando eu me recolho e eu supero todos os monstros que num primeiro momento aparecem, se a minha fé resiste a isso, aí eu começo a contatar as minhas habilidades, os meus dons, os meus talentos, e aí a jornada fica maravilhosa. Pois é, acredite, esse tempo de deserto depende mais de você do que propriamente de Deus, tá? A nossa fé nos permite encontrar significado para isso, mas assim, vai depender do quanto eu entendo a minha missão, eu entendo os fatores envolvidos e eu principalmente entenda que o convite dessa temporada é ir além. Pois é, de novo, o papo que nós vamos construindo, né, ao longo dessas 10 lives anteriores, de que mudança de mindset. O que está acontecendo, você está se recolhendo para quê? Para depois expandir. Recolhimento, expansão. Mas eu não vou voltar do jeito que eu era. Eu vou voltar uma pessoa renovada. Eu não vou voltar a repetir os erros, ou a base, ou até os acertos de antigamente. Eu quero ser uma pessoa nova. Isso é Páscoa, gente. Esse é o movimento de domingo, né? A vitória da vida sobre a morte. É a vitória do ser novo que brota em mim. Em relação à pessoa velha, né? E não é velha de idade, mas é velha de estar parado, né? Tá se acomodado, essa linha que parou no tempo. Então o convite é para virar o jogo. Pois é, tá fazendo sentido para você? Se estiver fazendo sentido, clica aí no coraçãozinho, clica aí no positivo, ou às vezes no soquinho, né? Que é um termo muito utilizado aí. E se você ainda não fez essa gentileza, convida 10 amigos, tá? Porque pode fazer todo sentido para eles também, entender que esse momento não é o fim do mundo, muito pelo contrário, ele pode ser o início, e vai ser o início de um novo mundo, né? De uma nova pessoa, de um novo ser, de um novo líder, que vai fazer muito mais a diferença na vida das pessoas. E aí,
finalmente eu tenho espaço para falar da frase do dia. E a frase do dia, ela vem de Joseph Campbell, né? Do Poder do Mito, um grande estudioso, um mitológico dos mais famosos do mundo, que fez história. E ele falou o seguinte: a caverna onde você tem medo de entrar, guarda o tesouro que você busca. Pois é, esse deserto que te apavora, essa caverna. E qual caverna que você tem medo de entrar? Adivinha, né? Qual é a caverna que você tem tanto medo de entrar? Qual que é a pergunta que mais apavora o mundo? Qual que é a pergunta que mais apavora o mundo? Que mais apavora as pessoas? Que mais apavora você? Que mais me apavora? Qual que é a pergunta? Quem sou eu? Pois é. Sabe por quê, gente? Quando eu entro nessa caverna do quem sou eu e saio, eu sou professor, eu sou isso, eu sou filho de fulano, eu nasci nessa cidade. Quando eu saio dessa papagaiada toda, dessa distração toda, eu vou entrando na minha essência. E sabe por que isso apavora? Porque enche de medo? Porque talvez eu descubra, e quase sempre essa é a descoberta, que eu sou muito, mas muito maior e melhor do que eu me apresento. Mas muito, infinitamente, né? Eu uso pouco do combustível imenso que eu tenho, do talento, de capacidade, de dom. É por isso que apavora, porque eu não quero passar carão, eu não quero pagar mico, né? Ao perceber que eu sou muito melhor do que eu vinha sendo. E de repente, para alguns, passaram 20, 30, 40, 50 anos de vida, onde eu tô freio de mão puxado. É por isso que essa caverna apavora. A caverna não está lá fora. A caverna que realmente pega para valer está aqui dentro. E o tesouro que eu busco é entender meu papel no mundo, me apropriar desses dons e começar a servir. O grande papel do líder. E eu digo para você, esse momento de deserto, onde o líder se recolhe, para ele se preparar para voltar com tudo, é o momento onde entre nessa caverna, entre na tua caverna, tá? Entre e tome posse do tesouro que é você, não essa versão, né? Mais ou menos do jeito que dá, que se ajusta ao mundo e segue, né? Quase em efeito manada. Não, né? Não, entra. Não é fácil, né? Eu vou ter que encarar com sombras, eu vou ter que encarar monstros. Entre nessa caverna, porque essa caverna vai fazer você perceber que eu não sou um ser humano que logo adiante vai ter uma experiência divina. Não, eu sou um ser divino tendo uma experiência humana. E eu só descubro isso quando eu entro nessa caverna. Isso aconteceu com Jesus Cristo. Isso pode acontecer com cada um de nós. Se eu me disponho a entrar nessa caverna. E o seu desafio hoje é, sem medo de ser feliz, entrar nessa caverna. Eu sei que vai ser apavorante. Eu sei que vai dar momento de chorar em alguns momentos. Né? Eu sei que você vai ter muito medo, mas com medo e tudo, entre e se aproprie, né? Receba, tome posse desse grande tesouro que é você. Isso não é papo religioso, isso é papo de vida. Quem está falando isso é um cientista, né? Alguém que deixava a religião, né? E alguns até Deus bem à parte, mas até nisso eles têm, né? Talvez Deus não esteja dentro, mas Deus está de fora, né? Acompanhando o processo. Então, Joseph Campbell, é a ciência falando para você, entra na sua caverna.
A solução que você precisa está dentro de você. E alguns amigos nos últimos tempos me falaram: Rogério, cara, eu estou na luta há tanto tempo, para começar já está errado. Você não tem que estar na luta. Eu não tenho que estar brigando com ninguém, nem comigo. Eu tenho que entender. Eu tenho que entrar nessa caverna. Eu tenho que encarar cada um desses monstros, representando etapas da minha vida, coisas mal resolvidas, e me apropriar. Porque quando eu venço esses monstros, e não é uma briga, é realmente me apropriar daquilo que eu sou, o jogo muda pra caramba. Pois é, vamos aprofundar um pouquinho mais isso. Que experiência no deserto ajudou você a enxergar melhor seus dons? Olhe para trás, tá? Quantos momentos de desertos você já teve na vida? E puxando para agora, né? Para esse momento, para esse deserto árido que nós estamos começando a viver. Por quê, gente? O pior ainda está por vir, né? Isso, né? E assim, quem está irritado porque o governador prorrogou por mais 15 dias, entenda o seguinte: ele vai fazer outras prorrogações. Outras. Sabe por quê, gente? Se o quadro atual já fez com que ele seguisse, né, a base de saúde, né, e tocasse isso, pode entender que isso vai se estender além do mês de abril. Ou seja, bem, esse deserto ainda vai ser árido. O quanto esse momento de deserto está te ajudando a se reinventar, a repensar a sua vida, a estabelecer novas metas, a se conhecer melhor, a se apropriar dos seus talentos, a fazer um novo plano pessoal e profissional. Essa é a sua atividade para hoje. Olhar para esse momento e me perguntar: o que eu posso me reinventar? Fazer muito diferente. Segundo, repensar a vida. O modo que eu tratei as pessoas até aqui, o modo que eu me relacionei, o modo de repente de arrogância, prepotência, de que eu não preciso estudar e eu de repente tenho que voltar a ler, tenho que voltar a fazer cursos, tá? Tenho que me preparar para voltar a me abrir para o aprendizado, porque eu estava muito cheio de si e eu estava no buraco. Estabelecer novas metas, olhar para frente e ver onde eu quero chegar, fazer um novo plano pessoal e profissional, resumindo, um novo plano de vida. Esse é o desafio que eu tenho para você hoje. Pois é. E dentro desse desafio, nesse momento de deserto, o jogo virou para Jesus quando ele reafirmou a sua missão. E eu e você, no papel de líder, qual é a sua missão? Qual é a nossa missão? Porque o jogo só começa quando eu tenho claro aquilo que eu quero. Jesus sabia qual era a sua missão e não se desviou dela. Não caiu nas tentações e não permitiu que os monstros tirassem ele do caminho. Ele declarava a sua missão constantemente, e esse é o papel do líder. Não só ele tem consciência da sua missão, como ele declara para as outras pessoas a sua missão. E a missão dele era ensinar as pessoas a ter uma nova forma de vida. E esse momento de deserto vem ensinar para o Rogério e para você uma nova forma de vida. Porque eu volto a afirmar o que eu falei muito aqui nos últimos dias: nada será como antes. É um novo mundo que está surgindo. E diante do novo mundo, eu tenho que ser uma nova pessoa. Simples assim. Há um antigo adágio, um antigo ditado que diz: se quiser derrotá-los, distraia-os. Meus amigos,
O que não falta é muita distração ao nosso lado. No deserto, Jesus Cristo teve muitas oportunidades, mas nem tudo me cabe. Não é toda oportunidade que me aparece que é o melhor para mim. E eu tenho que estar muito atento. Eu não posso perder minha missão de vida. Porque senão, se eu perder minha missão de vida e a minha missão de vista, eu vou cair nas tentações. Responda para você agora. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? O que você veio fazer? Será que até aqui você vem realmente cumprindo a sua missão? Ou você vem se ajustando àquilo que o mundo manda fazer? Cuidado. As vozes que você escuta nem sempre é o chamado. Muitas vezes é a voz da distração, é a voz do mundo que não exige o melhor de você, mas te compensa com distrações. Olha para as oportunidades que você tem ao redor e analisa se realmente é chamado, se é a voz de Deus do universo, ou se é a voz mundana desses monstros te assombrando e disfarçando novamente. Para fechar a nossa jornada hoje e te estimular a entrar na caverna, é importante dizer o seguinte: o líder confia em si. Jesus Cristo confiava e acreditava em si. E a minha última provocação para você é a seguinte: o quanto você confia 100% em você? O quanto você confia 100% em você? Poucas pessoas vão dizer que confiam 100%. Por quê? Porque até hoje estava sendo conduzido pelo barulho do mundo, cair no barulho do mundo, quando deveria pegar e seguir mais o chamado, se interiorizar, tomar posse do tesouro que está em si. Alguns confiam 50%, só que o desafio é: volte a confiar 100% em você. E eu só vou confiar 100% em mim se eu entrar nessa caverna, se eu me apropriar, se eu tomar posse desse tesouro que é meu, desse tesouro que sou eu. Por que tantas pessoas têm medo de entrar nessa caverna? Será que eu não entendo que o poder, e o líder entende isso, ninguém me concede o poder, eu me aproprio do poder, eu assumo o poder. Se eu ficar esperando as coisas acontecerem, elas não vão acontecer. Eu me coloco à disposição para servir e assim eu me aproprio desse poder. É isso. Amanhã nós vamos começar exatamente desse ponto. No quanto você acredita em você. No quanto você entende que eu não tenho que esperar as coisas acontecerem. Eu tenho é que assumir essa condição de poder que eu tenho, de liderança, essa capacidade de percepção e fazer a diferença. Meus amigos, sem tomar mais tempo de vocês, quem puder, faça um print dessa tela, encaminhe para amigos, marque no history e vai ser muito bacana. Se puder, dê um último clique aí no aviãozinho e convide outras pessoas para ver essa live, porque eu acredito que nós falamos de coisas muito fortes aqui hoje. Tomara que tenha feito sentido para você. Tomara que você tenha tido aprendizados, tá? E quem quiser pode partilhar nesse momento o aprendizado que teve. Por que essa live valeu a pena para você? Por que essa meia horinha tem significado? Qual que é o aprendizado que você está levando desse nosso encontro? Tá? Lembrando que
ainda é só o começo da jornada. Vocês nem imaginam o que vem por aí. Teremos provocações muito mais fortes. E o resultado disso é que eu e você seremos líderes muito melhores a partir de agora. Gratidão, que Deus abençoe todos vocês, tá? E convide amigos para que mais pessoas se juntem nessa nossa jornada. Fiquem com Deus e até amanhã, 6h59, 7 horas, estamos na área. Grande beijo, forte abraço, fui!